Em 2009, completou 70 anos do início da Segunda Guerra Mundial, a maior catástrofe provocada pelo homem em toda a sua história. E um tema tão importante como esse não deixaria de ser retratado pelo cinema. Ao longo dos anos foram produzidos inúmeros filmes que têm a Segunda Guerra como cenário, e é isso que você confere agora. A partir de uma tragédia, belas histórias podem ser contadas. É dessa forma com que o cinema retrata a guerra. A maior delas, a Segunda Guerra Mundial, é tema de incontáveis filmes. Considerado uma continuidade da Primeira Guerra, o conflito foi desenhado na ascensão dos governos fascistas na Europa. Num contexto do período de entreguerras, ou seja, de 1918 a 1933 principalmente, nós tivemos a ascensão de uma ideologia, né, totalitária, o nazismo. Né? O nazismo ou fascismo alemão, em que o líder foi Adolf Hitler, cujo objetivo dele foi essencialmente, né, desobedecer o Tratado de Versalhes no sentido de reerguer a Alemanha. O cinema da época, principalmente nos países envolvidos no conflito, se voltou à produção de filmes propagandistas. Acho que o tema da Segunda Guerra Mundial começou a ser tratado pelo cinema ainda durante o próprio conflito. Se eu não me engano, os primeiros filmes a abordarem a guerra já são do início dos anos 40, né? A guerra começando em 39, que 40, 41 já tinha algumas produções sobre o conflito. Claro que elas se diferenciavam em duas formas. A primeira eram filmes de propaganda, né? Então, que exaltavam a presença de determinado país no conflito. Então, os Estados Unidos, principalmente, faziam muito filme de propaganda. E depois começaram a vir as produções de ficção, com personagens narrativos e situações que foram se tornando clichê ao longo do tempo. Muitas películas feitas sobre este tema têm uma característica importante: retratar a barbárie, a crueldade da guerra. Principalmente, certa existência de muitos filmes a respeito da Segunda Guerra está ligado à necessidade de se resgatar os fatores, né, que levaram à guerra e, ao mesmo tempo, demonstrar através dos filmes o quanto de perverso foi a Segunda Guerra. Nos últimos 15 anos, os filmes sobre a Segunda Guerra têm sido marcados pelo revisionismo histórico, contando a guerra a partir de novas perspectivas. Eu acho que essa ideia do revisionismo é muito forte e talvez seja a grande chave da originalidade dos filmes de Segunda Guerra hoje, que é tentar descolar um pouco a busca de legitimação em cima de alguma realidade, como a guerra se deu, ou pelo menos de tentar ser fiel ao que foi a guerra, e, na verdade, ter essa liberdade de contar a história que interessa e que se ambiente na Segunda Guerra, mas que a Segunda Guerra seja importante para que essa história exista, e não simplesmente uma moldura, um quadro histórico. Clint Eastwood, um dos diretores mais respeitados de Hollywood, conta a história da batalha pela ilha de Iwo Jima de dois pontos de vista diferentes. O filme A Conquista da Honra retrata o ponto de vista americano, e Cartas de Iwo Jima contém a visão dos japoneses. Ali você tem uma tentativa de olhar para o passado sem vitimizar lado nenhum, ou seja, você dá a mesma importância para os dois lados e retrata até com um pouco de sensibilidade e também de respeito o quanto que o cinema é capaz de revelar também algumas coisas que estavam meio escondidas. Uma consequência da Segunda Guerra Mundial para o mundo cinematográfico foi o nascimento do neorrealismo italiano. Clássicos como País A e Ladrões de Bicicletas retratam a Itália pós-guerra. A Itália mesmo, que foi um dos países que mais sofreram com a guerra, criou um movimento a partir disso, que é o neorrealismo italiano, né, que a gente aprende aí sempre no básico do básico de cinema, que foi o quê? Foi um movimento surgido da derrota da Itália na guerra. Então, a Itália perde, totalmente, né, passa fome, miséria, tem o país quase todo destruído, e os cineastas, ali inconformados com aquela situação, pegam câmeras e vão filmar nas ruas. E dali tiram pequenas histórias, pequenos contos humanistas que retratam a dor que a Itália sofreu perdendo a guerra. Em 70 anos, o cinema mostrou as várias facetas da guerra, esperando que a humanidade não repita o mesmo erro.